buscar tentar falar um pouco compassado. Por quê? Porque a internet de vez em quando ela falha, né? E aí quando ela falha, muitas vezes deixa sem compreender as palavras, porque a gente fala rápido e às vezes ocorre isso. Bom, o nosso intuito hoje, pessoal, sejam bem-vindos todos, né? E é um prazer, né, estar com vocês pais aqui para tratarmos de assuntos concernentes à turma do 6º ano. Nós comunicamos, inclusive, que esta semana, a partir de hoje, nós vamos estar nos reunindo com todas as turmas, primeiro do 6º, depois do 7º, 8º e 9º. E mediante isso, nós vamos buscar tentar aqui ser bastante objetivo. Por quê? Porque a nossa live, mediante ao aplicativo, ela demora menos tempo. Então nós temos um tempo resumido para tratarmos desse assunto. Bom, mediante a tudo isso, já que nós temos uma relação de paz aqui, o nosso intuito hoje é tratarmos de assuntos com relação a não só aos últimos dias, né, ou os últimos momentos de aula que nós vamos ter de 2021, né, e desses dias que restam desse ano letivo, nós possamos, vamos dizer assim, trabalhá-los melhor, né? Então, parabéns a todos por ter destinado um pouco do seu tempo. Eu sei que vocês são muito ocupados, né, com seus afazeres, mas é esse afazer que é o cuidado, o zelo pela educação dos filhos de vocês, e eu posso dizer que é o que deve estar em primeiro lugar em nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Mediante isso, eu fiz aqui algumas pontuações e eu quero destinar essas pontuações para vocês. Eu tive falando com alguns pais que nós teríamos, né, nesses últimos dias, alguns momentos juntos para a gente conversar. Então, essa conversa, esse diálogo é para quê? É para que eu e você venhamos tratar do assunto e dar a devida importância do assunto que é educação. Então, nós aqui do colégio, eu principalmente, junto com o Júnior, nós nos preocupamos muito nisso. Então, nossa preocupação é tratar desse assunto com zelo, com responsabilidade. É claro que mediante essa pandemia que nós estamos passando, e graças a Deus a coisa está melhorando, né? Ou seja, não tem mais aqueles absurdos, nós vamos tomando uma outra forma, nós vamos fazendo com que as coisas elas caminhem melhor e com mais objetividade. Então, senhores pais e mães, eu quero tratar de assuntos fundamentais aqui para os 2 últimos meses que nós teremos a partir de amanhã. A primeira informação que eu quero dar para vocês é com relação a alguns, vamos dizer assim, que eu posso chamar de fake news, né? São as fakes da vida, são as falsas conversas e as mentiras que muitas vezes chegam até nós, né? Então, vamos derrubar um ponto aqui, ou alguns pontos importantes. Primeiro, com relação às aulas que estão sendo oferecidas pelo colégio desde março, né? Ou seja, desde março nós entramos em recesso, de abril para lá, ali no finalzinho de abril, nós começamos a tratar desse assunto, já que uma parte do mês de abril foi férias. E algumas pessoas chegaram por mim, pais, falam, então essas aulas, elas terão um significado para os nossos filhos? Ou seja, essas aulas serão de fundamental importância para que o meu filho, ele seja garantido a ele o direito, né, de
fazer as aulas e no final do ano, né, ele ser aprovado, ele passar de ano? Bom, é óbvio que sim. Como eu disse para vários pais, nós temos uma autorização, que é um decreto, que é uma lei do governador do estado do Ceará, o seu Camilo, que ele liberou as escolas públicas e particulares para que as escolas pudessem tratar do assunto e ter as aulas online, né? E assim muitos colégios fizeram, como nós fizemos. Essas aulas online, eu quero garantir para vocês que elas são de suma importância para que haja os direitos garantidos para os pais e para os alunos. Então aquela conversa que muitas vezes chegava e dizia assim, essas aulas elas não valem de nada, essas aulas não têm importância, se não tem importância, eu não vou assistir, não tem interesse, vou deixar para lá. Então, quero aqui parabenizar porque vocês, junto com o colégio, buscaram essa iniciativa de, mesmo diante da pandemia, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante de todas essas situações, nos colocamos perseverantes nisso. Então, hoje, nós estamos tendo resultados que, é óbvio, que não é igual ao mesmo resultado presencial, mas é o mesmo, vamos dizer assim, resultado diante de uma pandemia dessa. O que nós temos hoje são resultados bastante positivos. Tivemos, é óbvio, né, deficiências, nós tivemos uma perca, mas diante de todas as percas que nós tivemos, hoje nós podemos garantir que desenvolvemos um trabalho a contento para chegar aonde nós chegamos. E garanto para vocês que muitos daqueles que desistiram, hoje nós temos muitos pais ligando para o nosso colégio, sabe? Querendo saber como é que faz. Vejam só, é aquele velho arrependimento, né? Então, parabéns a vocês. Isso é uma das coisas que eu quero deixar bem claro. E o seu filho, a sua filha, certo? Eles terão um direito. Que direitos são esses? Se cumprirem com os critérios estabelecidos, não só pelo governador, mas pela escola, os alunos eles terão o direito de, no final do ano, serem, vamos dizer assim, entrarem no processo de evolução para outra série. Tá bom? Definido isso, né, a gente quer deixar vocês mais tranquilos, porque nós tivemos muitos pais que acharam que essas aulas não valeriam de nada, né? Ok? Bom, com isso, garantir esse direito, é lógico que tem que existir alguns critérios. E são esses critérios que nós vamos debater aqui, ou nós vamos informar para vocês, para que a gente possa chegar no final do ano com um resultado satisfatório e positivo, mesmo diante das situações. O primeiro ponto aqui, senhores e senhoras, nós queremos verificar a questão das aulas. Anteontem, eu tive reunido com os professores para que nós pudéssemos fazer uma avaliação e que nós pudéssemos fazer que essa avaliação pudesse resultar em uma melhora do nosso trabalho. Para que nós venhamos melhorar, então precisamos debater professores e os pais. O que foi que nós debatemos das dificuldades que nós estamos obtendo? São dificuldades naturais dentro do processo e elas podem ser resolvidas tranquilamente. É por isso que eu preciso da ajuda de todos. O primeiro ponto, assistir às aulas. O nosso interesse, e o interesse dos professores, pessoal, é que os alunos, eles tenham um compromisso, tá, com assistir à aula. Então, os alunos, eles sabem já do horário, os alunos, eles já conhecem como fazer essas aulas, como entrar na plataforma, como entraram agora, e assistir às devidas aulas que são programadas durante o dia, ou a semana, ou o mês.
Mas o que é que nós estamos tendo de dificuldade que a gente conversou com os professores? E aí eu gostaria da contribuição de vocês, é claro, um pouco mais, e a ajuda de vocês com relação a isso, já que os alunos estão em casa. A gente fica, quando os alunos estão no colégio fica mais fácil, em casa é um pouco mais difícil porque tem essa distância. Então, a primeira situação, assistir às aulas. Qual é o ponto negativo que nós encontramos nisso? O ponto negativo é que muitos alunos, não só do sexto ano, mas de outras turmas, né, eles estão, vamos dizer assim, assistindo a aula e outros não. Então, qual é o problema que nós queremos saber? Qual é o problema que está havendo que o aluno, né, ele não consegue assistir a aula no período que o professor está dando? Existe aluno que muitas das vezes não assiste nenhuma das aulas e existe o aluno que ele escolhe as aulas para ele assistir. Exemplo, de manhã cedo vai começar a aula da professora de português. A professora vai dar a aula dela e envia o link. Ele assiste o link da aula da professora de português, mas quando termina a aula de português, vem, vamos supor, o professor de história. Aí o professor de história envia o link para o aluno assistir, só que o aluno não entra na aula do professor de história. Ele assiste a de português, que é a primeira aula, mas a segunda aula ele não entra na aula de português, ou seja, de história. Então ele fica escolhendo as aulas que ele quer assistir. Isso não é bom. Por quê? Porque ele tem que cumprir com a grade curricular de aulas normal durante o dia. Se temos 3 aulas, 4 aulas, ele terá que assistir as aulas, as 4 aulas, ou, no caso, as aulas que estão dispostas a serem realizadas naquele dia. Então nós temos essa dificuldade, é o ponto negativo que nós estamos observando, que eles escolhem as aulas para assistir. Então eu gostaria que vocês pudessem, em um diálogo com eles, trabalhar esse ponto fundamental para que essas aulas, principalmente as que restam agora até o final do ano, elas possam ser bem aproveitadas e, consequentemente, essas aulas bem aproveitadas, eles entrarão no período avaliativo e desenvolverão um trabalho melhor, tá certo? Isso está ocorrendo, que a gente conversou com os professores. Então, saibam que, inclusive, eu vou me comprometer aqui com vocês para que nós venhamos enviar no grupo e, se possível, diariamente, a presença dos alunos. Tá? Ou seja, todos os professores, eles têm um diário de classe, que eles fazem a chamada do aluno. Então, eles fazem a chamada do aluno, está vendo o aluno ali, ele coloca lá, né? Por exemplo, João, Pedro, vamos dizer aqui, né? A Maria Eduarda está presente, Davi Xavier está presente, a Andressa Vitória está presente. Então ele faz a relação de chamadas do aluno, sabe que o aluno está presente. Então, o que é que ocorre? O professor de português fez isso. E o de história que entrar vai fazer a mesma coisa. Então, se na sala de aula tinha 15 alunos, o certo é que na aula do professor de história também tenha 15 alunos. E aí não tem. Às vezes é uma queda brusca. De 15 alunos, às vezes só vai ter 5 alunos. A maioria saiu da sala de aula. Eu queria pedir aos senhores e às senhoras que verifiquem isso e aí fiscalizem essa situação para que você observe lá se todas as aulas eles estão participando. Como é que você vai fazer? Através da chamada que nós vamos enviar e colocar no grupo. Vamos colocar dia tal, chamada dos alunos. Aí vem lá a lista do nome dos alunos. Se o nome do seu filho ou da sua filha não estiver lá, é porque ele não assistiu a aula naquele dia. Aí é bom você saber o porquê. Sabe o motivo pelo qual eu estou dizendo isso? É porque também
Não sei se os senhores sabem, mas também os professores sempre perguntam para o aluno, né? O Fernando, o Ednardo, o Andressa, o Ângelo, por que é que você faltou? Estou dando um exemplo do nome dos filhos de vocês, né? Mas quero desde já dizer que eu não estou citando que esses alunos estão faltando, é só um exemplo, tá bom? Então, o professor pergunta, ô Pedro, por que é que você faltou a aula ontem? Você não estava na minha aula, mas estava na aula da professora. O que foi que houve? Aí, o que é que ocorre? A bateria. O que é que ocorre? Como é que vai fazer? Não, pode ir. Pronto. Aqui, tá sem o microfone, testa só quando ele está tudo ok. Pronto, a gente vai só fazer uma mudançazinha aqui, porque estava descarregando aqui o tablet aqui. Dá para vocês ouvirem? Essa dá pra ouvir. Dá para vocês ouvirem aí agora? Dá pra O áudio tá um pouquinho diferente do começo, mas dá pra ouvir. É, porque como o tablet aqui está descarregando, eu tive que tirar o meu microfone de lapela. Bom, então, o que é que ocorre? O que é que os alunos justificam para os professores quando eles perguntam por que ele não estava na aula? Eles falam da seguinte maneira: professor, eu não assisti a aula porque eu tive que fazer o almoço, eu tive que cuidar do meu irmão, eu tive que lavar a roupa, eu tive que ir na mercearia. Então, vejam só as justificativas que os alunos dão. Eles saem da aula, não estão assistindo a aula. Por quê? Porque, segundo eles, né, eles têm outras funções no horário de aula. E isso é que não é tão interessante. Então eu estou trazendo até vocês esses assuntos, porque são assuntos que eles debatem com o professor, que eles falam com o professor. Então, para que a gente possa esclarecer e dar a devida importância àquele momento da aula, aquele momento que é necessário que o aluno, que a aluna esteja no seu momento de estudo, no seu momento de aula, né, e se comprometa com isso, é fundamental que o aluno não tenha nenhuma outra função nesse horário. Por quê? Porque assim, se ele tiver outra função, irá atrapalhar, né, todo o programa e o projeto de aula que o professor está desenvolvendo com o aluno. Existem casos que, na hora da aula, o aluno ele desliga a câmera e ele sai. Professor, eu vou ali na mercearia porque a minha mãe ou meu pai está mandando que eu vá lá comprar um negócio, no horário de aula. Eu peço aos senhores que façam de tudo para verificarmos essas pequenas falhas, né, para que eles não venham se esconder ou que eles não venham se justificar diante dessas situações, né, que possam cursar normalmente o horário de aula, todas as aulas, né, frequentar, para que esses critérios sejam critérios avaliativos também. Ok? Então, uma das questões é essa, tá bom? O outro fator, né, que eu gostaria de relatar para vocês é que quando muitas vezes o aluno ele falta uma aula, o que é que acontece? Acontece muitas vezes do professor passar um trabalho, passar uma avaliação rápida e ele não está presente. Com isso ele vai perder, né, aquele momento que ele poderá, vamos dizer assim, realizar o seu trabalho, mas ao mesmo tempo ganhar
né, através dos seus méritos, alguma nota para que ele seja avaliado com isso. Então é necessário que assista a aula, todas, para que se tenha uma noção exata de cada professor está desenvolvendo com o aluno. Esse diálogo é fundamental que nós possamos ter com o aluno, que vocês pais tenham com o aluno. Então, quando ele não realiza o trabalho, ele fica sem nota. E aí o professor fica buscando alternativa para fazer um outro dia com ele. Mas cria uma dificuldade. Por quê? Porque nós temos um tempo curto para desenvolver uma série de conteúdos, né, que já foi, infelizmente, resumido diante dessa pandemia. Bom, o outro ponto, a outra pauta, é com relação à parte que eu comecei a falar agora, do trabalho e das avaliações. Nós criamos uma sistemática no colégio da seguinte forma. Nós criamos uma plataforma, nessa plataforma nós enviamos atividades, trabalhos, ok? E nós enviamos também, muitas vezes, alguma prova. A maioria das provas, né, quando são as provas avaliativas, nós fazemos durante o mês, e aí todas as sextas-feiras, o pai ou responsável, alguma pessoa passa lá, pega a prova impressa, leva para casa e desenvolve a prova com o filho ou com a filha. Então, na sexta-feira é para o aluno fazer a prova. E tem o sábado também, para que na segunda, ou pela manhã ou à tarde, o aluno devolva essa prova para correção, né? Os professores recebem essa prova para que façam a correção. Qual é a situação delicada que nós estamos tendo? É que, muitas das vezes, ocorre do aluno não ir buscar a prova. Ou seja, começamos a avaliação bimestral. O aluno terá que buscar essa prova sexta-feira pela manhã, para que ele realize a prova e entregue na segunda-feira, ou pela manhã ou pela tarde, mas entregue na segunda, né? Isso é um critério que a gente estabelece com todos. Quando esse aluno ele não entrega na data certa, né, o que é que ocorre? O que ocorre é que ele sai perdendo. Por que sai perdendo? Porque ele há um desajuste, né? E até mesmo, que eu possa dizer, não é justo que o aluno ele receba na sexta, entregue na segunda, e tem outros alunos que vão entregar na terça ou na quarta ou na quinta. Então significa que aquele aluno que entregou depois, ele teve muito mais tempo do que os outros. Isso não é justo, isso não é correto, né? Então nós gostaríamos que todos entregassem, a não ser que seja algo bastante justificativo, doenças, né, problemas de saúde, aí isso é justificado. Mas fora isso, tem que ser na segunda. E isso atrapalha todo o nosso processo, porque nós temos que repassar as provas para os professores corrigirem a tempo, e assim nós colocarmos essas notas no diário e nos boletins. Tá bom? Então, vejam isso e tenham cuidado para que os alunos não deixem de entregar. Porque hoje nós temos vários alunos que foram buscar as avaliações e não entregaram, não devolveram. E aí a gente liga, entra em contato, fala com eles, e eles eu vou deixar depois. Falta um pouco mais, né, de compromisso nessa situação para que não leve a prova como algo que não seja importante, né? Isso é fundamental. Tá bom? Deixa eu ver outro ponto aqui, que a gente já está terminando. Com relação, vamos dizer assim, dentro dessa questão de provas e trabalhos, nós temos uma preocupação com relação, por exemplo, alunos que o professor passa trabalhos, o professor deu a aula, e aí ele passa uma atividade. Qual é a atividade? Ou ele passa um trabalho
na folha escrito, ou ele vai solicitar o exercício do livro. Ou seja, o livro didático tem os exercícios. O que é que está ocorrendo? Eu gostaria que vocês fiscalizassem. O professor, quando pede o livro, a atividade do livro, os alunos, eles não mostram. Ah, professor, não estou com o livro aqui, e dão 1001 justificativa. Deem uma olhada, porque muitas vezes o livro ele pode ficar em branco. E é interessante que o aluno exercite, né, através dos exercícios que são destinados do livro. Então, observe isso também. Bom, o último ponto aqui que eu quero são pontos interessantes de cuidado, de zelo, tá bom? Que tipo de zelo? É o compromisso que nós devemos ter, dando a devida importância pelo trabalho que está sendo feito, né? Como também o trabalho que vocês estão tendo para desenvolver em casa. Então nós temos que ter um zelo. Isso eu chamo de disciplina. Se nós tivermos uma disciplina, nós com certeza teremos a possibilidade de superar diversas dificuldades que irão aparecer ou aquelas que já apareceram. Bom, tá onde, Tamara? Também no momento em que o aluno vai assistir a aula. Então tem alguns pontos que eu gostaria que vocês tomassem cuidado. Qual é o cuidado? Quando você exerce uma disciplina e uma organização para que o seu filho ou a sua filha assista a aula, automaticamente o próprio aluno vai dar a importância. Nós temos alunos aqui, né, que fazem, temos alunos que não fazem. Observem isso. Quando chega no período de aula, o aluno ele tem que ter um local adequado para que ele possa estudar. Um local que não atrapalhe, né, o rendimento dele, para que não atrapalhe o momento que ele está estudando com o professor. Então, se puder, será ótimo ter um local reservado para ele, dando a devida importância para aquele estudo dele. Quando ele for, ele entrar no horário certo da aula. O outro aspecto é que quando ele entrar, ele está sendo visto, como eu muitas vezes vejo você aqui, né, ou os pais aqui, para que ele vá para a aula, mas de forma adequada. Como? Se puder, use o fardamento, a blusa da farda. Não seria necessário, não há tanta necessidade de usar calça, mas a blusa da farda, de forma organizada, direito, né, decentemente, com todo o material devido dele. Por quê? Porque isso imprime no aluno uma responsabilidade, um compromisso com relação àquilo que ele está fazendo. O que é que nós já observamos e vimos? Inclusive, nós, para lembrar vocês que, caso seja necessário, né, se porventura, eu queria ver tal. Nós muitas vezes temos as aulas que os professores dão para os alunos gravadas. Então nós podemos comprovar, né, que determinadas coisas acontecem na sala de aula ou naquele ambiente de aula virtual. E aí isso muitas vezes nos choca ou muitas vezes a gente fica um pouco, que eu posso assim, não é bem assustado, né, mas preocupado com a importância que deve dar. Por exemplo, nós já vimos alunos deitados em redes, assistindo a aula, ele se balançando e ele assistindo a aula. Ou seja, qual é o compromisso que esse aluno tem, né, em assistir a aula e que aquela aula ela é uma aula importante para ele? Ou seja, da maneira que ele está fazendo é uma maneira errada, deitado numa rede se balançando. Outro, às vezes ele está, ou ela está, mas na maioria das vezes é o aluno. O que é que acontece? Ele está na aula, mas ele, às vezes a gente fica até, ô Jesus, nós não, vamos dizer assim, às vezes a gente não quer falar, mas a gente diz, ó, não é bom, veja isso, veja aquilo. Às vezes o aluno está sem blusa, né? Então, imagine só o aluno sem blusa na sala de aula, mesmo ele estando em casa, mas ali está na sala de aula.
sem blusa, né? Às vezes parece que acordou naquela hora, naquele momento, o cabelo assanhado. Então deve-se ter um cuidado, até porque o seu filho, a sua filha, está diante de outros alunos, né? Que muitas vezes poderá criticá-lo, né? Quando a gente fala criticar, é aquelas brincadeiras desagradáveis que ocorrem, tá bom? Então observe isso. Então essa disciplina vai dar para o aluno a devida importância que ele deve ter na aula, tá? Outra coisa que a gente pede é solicitar que o aluno não feche a câmera, né? Às vezes ele fecha a câmera, mas às vezes também é um problema de internet. Então a gente gostaria de saber, às vezes a sua internet está fraca em casa, às vezes ocorre até com a professora. A professora está dando aula e às vezes a própria professora fica com a câmera fechada. Aí quando a gente vai observar, é a internet baixa. Aí dá dificuldade. Tá bom? Eu, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu tenho alguns pais que eu não consigo ver, estão com as câmeras fechadas. Às vezes pode ser a internet que está tendo dificuldade. Ela melhora, cai. Tá bom? Então vejam isso, né? Olha aí o pai do Eduardo aqui agora que eu estou vendo. Tá bom? E outras questões é o cuidado e o zelo também na hora de sair. Então não deixe que o aluno saia da aula, né, e vá fazer outras coisas. Pessoal, resumidamente, os assuntos e pautas que nós colocamos para tratar com vocês são assuntos pertinentes vamos dizer assim, ao tratado ou dar a devida importância, né, para a aula, porque é fundamental para a gente, é a minha preocupação, é a preocupação do Júnior, é a preocupação dos professores, nessa dificuldade que nós temos em dar uma aula que possa atender a necessidade do aluno. Então nós ficamos preocupados, né? Às vezes outras pessoas não dão a devida importância. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem não. A gente precisa fazer um trabalho cada vez melhor. Tá bom? Então, resumidamente, são esses pontos, tá? Caso alguém queira fazer alguma pergunta, e eu quero fazer aqui algumas observações. As perguntas que vocês quiserem fazer serão pertinentes a essas pautas, tá bom? Caso você tenha outra pergunta a fazer, por exemplo, questões voltadas ao financeiro, questões voltadas à relação, por exemplo, de alguma conversa com o professor, de algum ponto relacionado, né? Nós estaremos à disposição de vocês com mais tempo, né, para tratar sobre o assunto lá no colégio ou através mesmo do WhatsApp, tá bom? Então, nesse caso, o que a gente quer é a cooperação da gente ver esses pontos fundamentais. Quero só... Pois não. Deixa eu te perguntar. Quer dizer que esse ano não vai voltar às aulas mesmo, né? Pronto, vamos lá. Segundo algumas conversas ou algumas notícias, mas não oficial, não do governo, eles pretendem, nesse mês, dia 20, né, ou é dia 15 ou é dia 20, eles estarem retornando com as outras turmas, certo? 6º ano, 7º ano, 8º ano. Isso é o que a gente ouve, né, através do sindicato, através do próprio Conselho de Educação. Então, o zum. A gente sabe que, por exemplo, as escolas públicas do município, o prefeito já decretou que este ano eles não vão mais retornar às aulas, né? Já passou até no noticiário. Mas as escolas particulares são outra área e que todos eles estão querendo que retornem, né? Inclusive nós planejamos atividades, né, até dizendo assim, ó, eles retornando dia 15, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
Ou seja, nós já temos uma programação elaborada para que, quando eles estiverem aqui, essa programação ela já funcione, né? Junto com os professores. Mas nós não temos certeza, garantia, né? Quero só informar também que mês de outubro e novembro são os 2 últimos meses que nós teremos de aula, né? Ano letivo. Nós vamos encerrar, e vamos enviar, é claro, o calendário para vocês bem direitinho, mas nós vamos encerrar as nossas atividades no dia 28, né, Júlio? Porque dia 30 é uma segunda-feira, tá? Então vai ter esse final de semana, mas é o final de novembro, ou é dia 28 ou é dia 29. 27 é a última sexta-feira. Pronto, é dia 27, a última sexta-feira, tá bom? Por que nós vamos fazer isso? Porque nós já temos um programa já planejado para que, caso algum aluno ou aluna, eles não consigam atingir uma nota, e essa nota é uma nota avaliativa, a gente possa criar, como já foi criado, um programa de recuperação. E essa recuperação, né, a gente desenvolver com aulas e a prova recuperando. Caso algum aluno fique devendo algum ponto, né, nós temos que fazer isso. Tá certo? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Todos podem, por exemplo, Dona Núbia, Dona Jéssica, Lucimeire, Marileide, Andréa, Marisa. Ou todo mundo sumiu, desapareceu? Tem quantos aí? Tudo bem claro, tá tudo bem claro aí as informações. É? Todos ainda estão aí, Júnior? Nada. Pronto. Bom, abri a oportunidade aqui para que todos pudessem falar, mas às vezes alguém não quer falar ou tirar alguma dúvida. Quiser tirar, pode falar agora. Nós temos ainda alguns minutinhos, né? Se não tiver, eu gostaria só de dizer para vocês, tá? Pessoal, não quero ser aqui uma pessoa que não, isso é só conversa do Itamar, né? Ele só quer... Não, é algo sério. Eu quero realmente, tá? Nós sabemos que nós passamos por muitas dificuldades nessa pandemia, né? Muitas pessoas, e com certeza amigos de vocês, familiares de vocês, não tiveram a mesma sorte que nós tivemos. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Hoje nós estamos, muitos de nós estamos com saúde, passamos por dificuldades, mas estamos aqui diante desse processo tão difícil. E que isso possa nos ajudar e ajudar os nossos alunos, os nossos filhos, né, a serem pessoas mais fortes, mais seguras. E desde já, se vocês não fizessem essa parceria conosco, a escola com vocês, nós não teríamos a possibilidade de superar aquilo que nós já superamos até hoje. Então, que Deus abençoe vocês, parabéns, tá? Pelo trabalho que vocês vêm exercendo em casa, parabéns por tudo que vocês têm exercido em prol, né, de vossos filhos, e eu só tenho a agradecer. Que o nosso trabalho, ele, mesmo diante de todas as dificuldades, esse trabalho nós estamos fazendo com muito amor. É um sacrifício grande, trabalhamos às vezes 2 ou 3 vezes mais, às vezes a gente fica estressado, às vezes a gente tem que ir até para o hospital, com a pressão tão alta. Mas nós estamos superando, e eu creio que logo, logo, tudo isso, com a graça de Deus, vai acabar, vai terminar. E vamos passar do outro lado, cantando vitória, bradando vitória.
É o que eu peço para Deus e para a vida de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente e muito obrigado pelo dia de hoje. Deus abençoe e uma boa noite a todos. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Manda um WhatsApp, liga pra gente, conversa pra gente. Precisamos, até o final do ano, estar com essa parceria. E todos esses pontos que nós colocamos aqui, eu gostaria que vocês fizessem uma coisa. Sentassem com o filho, sentassem com a filha e pudessem bater um papo e dialogar sobre esses pontos importantes. Mostrando para eles o trabalho de vocês, o trabalho da escola com relação à educação. Alguém falou? Miranda. A mãe da Miranda. Pois não. Sim, eu sou ciente do que a minha filha faz, porque eu cheguei do trabalho, ela estava deitada, assistindo, dizendo que estava assistindo uma aula, com a câmera desligada, toda enrolada debaixo do lençol. A gente até mudou a mesinha dela para a sala, porque agora a gente vai ficar de olho, porque a gente percebeu que ela não estava assistindo a aula, estava assistindo umas aulas e outras não. E a gente acreditando que ela estava assistindo a todas as aulas. Aham. E ela não estava. Mas isso a gente sabe que já que estamos só nós aqui, né, pais aqui, a gente pode ser um pouquinho mais, aberto para dizer. É claro que a gente não vai falar isso na frente deles, né? Mas isso que esse isso. Ótimo, não, parabéns. É como a gente disse, os pontos que nós debatemos aqui, ou conversamos aqui, não foi e nem será para apontar ou acusar a mãe ou o aluno dos defeitos. Não, isso são problemas que surgem, é normal, é natural, é a primeira vez que nós estamos passando por esse processo virtual, é a primeira vez, né? E nós estamos ainda nos adequando a essa situação. Os problemas surgir, vão. O que é que nós temos que fazer? Lidar com esses problemas de maneira bem equilibrada. É por isso que o diálogo, a conversa é fundamental. Até por isso que eu falei agora no final, né? Sentar com os nossos filhos, sentar com as nossas filhas, naturalmente, né? Bater um papo só, olha, vamos fazer assim agora, tá? Esse diálogo vai fortalecer o trabalho que está sendo desenvolvido. Mas é como eu disse, vocês estão de parabéns, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas. Estão de parabéns, tá? É luta, é batalha, né? Mas a gente consegue chegar lá. A senhora também está de parabéns, e a Mirella também, como todos. Tá bom? Com isso, eu espero que a gente possa manter esse laço cada vez mais forte. Júnior, mais alguma coisa ou isso encerra? Ok? Bom, eu quero agradecer a todos por isso, pela noite que vocês tiraram para conversar com a gente debater sobre esses assuntos. Tá bom? Oi? Boa noite, pessoal. Um abração. Durmam em paz com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Só ligar pra gente qualquer coisa. Dá um tchau pros meninos aí. Manda um abração pra eles aí. Diz que a gente tá com saudade deles. Tchau, tchau. É só desligar agora. Fique à vontade. Pode sair, Júnior. Boa noite. Pode ligar. Ainda que me liga aqui, gente. Eu também não sei. É aqui? Não. Aqui, né? Pronto?